Olá, bem-vindo à aula 18 do nosso curso HTML do básico ao avançado, Domine a Web. Hoje, exploraremos o emocionante mundo do elemento HTML Canvas. O Canvas é uma ferramenta poderosa que nos permite criar gráficos, animações e até jogos diretamente no navegador. Vamos dar uma olhada em como usar esse elemento incrível. O que vamos aprender hoje é: o que é o elemento HTML Canvas? Como criar um canvas, com texto 2D e 3D, desenhando formas e linhas. Esse assunto é um conteúdo avançado do HTML. Nessa aula vou mostrar uma noção básica, porque vou criar um curso dedicado ao elemento canvas. Além disso, o conteúdo precisa de noção de JavaScript, mas não se preocupe, você que é iniciante, foque nos princípios. Então, dito isso, vamos começar. O elemento HTML Canvas é uma adição incrivelmente versátil ao conjunto de recursos que o HTML oferece aos desenvolvedores web. É um elemento que permite a criação de gráficos e desenhos diretamente no navegador. Para entender isso melhor, pense em um canvas como uma tela em branco onde você pode dar vida a qualquer ideia visual que tenha em mente. A grande vantagem é que tudo isso é feito no navegador do usuário, sem a necessidade de plugins ou software externo. O Canvas é particularmente poderoso porque oferece a possibilidade de criar gráficos interativos e animações impressionantes. Ele é amplamente utilizado na criação de jogos, aplicativos de desenho, visualizações de dados dinâmicas e muito mais. No entanto, o Canvas não é apenas sobre desenhar. Ele também é uma ferramenta flexível para manipulação de imagens e pixels, o que o torna ideal para aplicações que vão além da mera representação gráfica. Com o Canvas, você pode criar gráficos personalizados, realizar edição de imagens em tempo real e até mesmo criar experiências interativas envolventes para os usuários. Vamos ver agora como criar um Canvas. A criação de um elemento HTML Canvas em seu documento web é o ponto de partida para liberar todo o potencial criativo que essa ferramenta oferece. Nesta sessão, exploraremos o processo de criação de um Canvas, detalhando os passos necessários para incorporá-lo ao seu projeto. Primeiramente, abra seu documento HTML e encontre o local onde deseja inserir o Canvas. Você pode fazê-lo dentro de uma seção específica ou em qualquer parte de sua página da web. Use a tag Canvas para criar o elemento Canvas. Você pode especificar um atributo ID se desejar, para facilitar a referência posterior em seu código JavaScript. Em seguida, vamos definir o tamanho do Canvas. Ele não tem um tamanho padrão, dessa forma, ele é inicialmente exibido como uma tela em branco de 300 pixels de largura e 150 pixels de altura. Para definir o tamanho desejado, você pode usar os atributos vid, largura, e height, altura, diretamente na tag Canvas. Veja o exemplo na tela. Por último, para começar a trabalhar com Canvas em sua página web, você precisa criar uma referência para ele. Isso é feito obtendo o elemento Canvas por meio de seu ID usando o método JavaScript getElementById. Veja na tela o exemplo. Feito esses passos, você vai precisar de um contexto 2D ou 3D. Vamos aprendê-los. Quando se trata de trabalhar com o elemento HTML Canvas, é importante compreender a diferença fundamental entre os contextos 2D e 3D. Esses contextos determinam como você desenha e interage com elementos no Canvas e podem ter um impacto significativo no tipo de projetos que você pode criar. O contexto 2D, representado pelo código que você pode ver na tela, é o mais comum e amplamente utilizado. Ele permite que você desenhe formas bidimensionais, como retângulos, círculos, linhas e texto. O contexto 2D é ideal para gráficos estáticos, gráficos de dados, infográficos e até mesmo para criar jogos simples. Com o contexto 2D, você pode definir cores, aplicar gradientes, criar máscaras e adicionar imagens de fundo. Ele é perfeito para a maioria das aplicações que exigem uma representação gráfica precisa e detalhada. Já no contexto 3D, representado pela sintaxe que está na tela, é voltado para projetos mais avançados e tridimensionais.
Com o contexto 3D, você pode criar gráficos 3D interativos, jogos mais complexos, simulações realistas e visualizações 3D impressionantes. No contexto 3D, você trabalha com shaders, texturas, modelos 3D e iluminação para criar experiências visuais envolventes. No entanto, é importante observar que a programação 3D é mais complexa do que a 2D e geralmente requer um conjunto de habilidades mais avançado. A escolha entre o contexto 2D e 3D depende inteiramente das necessidades do seu projeto. Se você está desenvolvendo um gráfico de barras interativo para um site informativo, o contexto 2D é mais do que suficiente. Por outro lado, se estiver criando um jogo tridimensional envolvente, o contexto 3D é o caminho a seguir. Como dito anteriormente, podemos criar formas com Canvas. Então vamos criar as formas básicas do contexto 2D. Começaremos com a criação de um retângulo. Vou explicar o código e em seguida vamos para o VS Code. Neste exemplo, definimos a cor de preenchimento como azul, blue, e usamos o método FillRect para desenhar um retângulo nas coordenadas 50, 50, com largura de 100 pixels e altura de 80 pixels. Vamos ver como fica no VS Code. Vamos agora desenhar um círculo. Neste exemplo, definimos a cor de preenchimento como vermelho, red, e usamos o método arc para desenhar um círculo nas coordenadas 150, 150, com um raio de 50 pixels. Vamos ao VS Code. Por fim, vamos desenhar uma linha. Neste exemplo, definimos a cor da linha como verde, green, e a largura da linha como 3 pixels. Usamos MoveTo para mover o ponto inicial e LineTo para desenhar uma linha até o ponto final. Vamos ao VS Code. E isso conclui nossa aula sobre o elemento HTML Canvas. Hoje você aprendeu o básico sobre o Canvas, mas fique atento ao curso que vamos criar, especialmente para esse elemento. Então é isso, espero que tenha aprendido. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar aprimorando suas habilidades em HTML e programação web,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like neste vídeo e ativar as notificações para não perder nenhuma aula. Lembre-se de que também temos um site repleto de recursos gratuitos, incluindo um blog com artigos detalhados e cursos que o ajudarão a dominar a web. Acesse nosso site para aproveitar todo esse material de apoio. Muito obrigado por assistir, e nos vemos na próxima aula.